Fala, gurizada! Professor Bira na área para fazer mais uma resolução. Bora fazer? Eu tô gostando, assim, eu tô recebendo muitas mensagens, a direção passa para nós. Ô, senhor, faz mais exercício que é legal e tal. Que bom. Então, tô tocando ficha em exercício, tá? É bom treinar, né, através de exercício depois de ver uma videoaula. Eu acho bacana também. E que bom que vocês estão curtindo, tá? Por falar em curtir, já curtiu a página, né, no Facebook, no YouTube, já se inscreveu no Orkut, né, no MSN, no ICQ, já se nesses todos, já no Tinder. O Aula D tem Tinder, direção não tem, porque todo mundo é casado, tá? Então, né, tá todo mundo já fora de campeonato, né? Ah, mas sorry, o alemãozinho, aquele que mede 80 centímetros, né, e tal, o Jean também é casado, por incrível que pareça, tá? Mas enfim, tá? Então, olha só. Vamos para a questão, né, senhor? Tava caindo demais. Vamos embora. Olha aqui, ó. Olha que questão interessante. Na verdade, em si, o poema, vocês vão perceber rapidinho o que ele está querendo dizer. As respostas sobre a questão, ela tem um cunho de pega-ratão, assim, de te passar para trás. Então, a gente vai ter que prestar atenção nesse texto, ok? Então, conseguindo ver bem o textinho aí? Então, vamos embora. Olha aqui, ó. As dimensões continentais do Brasil são objeto de reflexões expressas em diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema. Então, reflexões expressas em diferentes linguagens, formas, né, de ser falado e que vai aparecer na escrita. Bora! O texto é do Mário de Andrade. Que importa que uns falem mole e descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e os paroaras escancarem as vogais? Que se tem, olha só pessoal, que se tem que tem se o 500 réis meridional vira 5 tostões do rio para o norte? Junto formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Pastor, esse texto é um pouquinho estranho, por quê? Olha, eu falando comigo mesmo, né? Então, assim, ó, no início ele fala que tem diferentes formas, né, de se falar dentro do Brasil. A variação linguística, né, ou até mesmo os regionalismos e tal. Só que prestem atenção numa passagem aqui, ó, que tem-se o 500 réis meridional vira 5 tostões do rio para o norte. Então tem uma questão aqui relacionada à economia também, pessoal. Presta atenção. Aí depois ele termina com uma certa ironia, brincando, mas com também teor de realidade. Junto formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Então, o texto no primeiro momento começa com uma questão linguística, num segundo momento fala de uma questão econômica e num terceiro momentinho aqui, vou botar em 4 momentos, né? No terceiro fala de miséria e grandeza, ou seja, alguns com riqueza e outros na pobreza, né? Ou seja, passando fome, dificuldades, etc e tal. E um quarto momento ele termina, Brasil, nome de vegetal, tá? Mais uma informação. Então nós temos 4 informações aqui nesse pequeno trechinho do poema do Mário de Andrade, tá? Foi? Beleza, vamos lá então. Agora vamos para as respostas. Aqui estão os pega-ratões, tá, pessoal? O texto poético, ora reproduzido, trata das diferenças brasileiras no âmbito. Então tá, o que nós temos de diferenças ali? A questão da linguagem, lembra? As quatro divisões que eu fiz para vocês ali. As linguagens. Aí depois vem a questão econômica, alguns têm o que muda essa questão dos valores do norte para o sul, ou do rio para o norte, como aparece no texto, e depois fala de miséria e de grandeza, questão social, pobreza, etc e tal, e riqueza. O último, Brasil, nome de vegetal, ele termina, né? Tá, pau-brasil e tal, beleza. Então, na resposta A, diz para nós assim, ó, étnico, religioso. Em algum momento eu falei alguma coisa sobre religião no texto, pessoal? Algum momento vocês perceberam algo ali relacionado à religião, catequese, alguma coisa assim? Não. Falou em cristão, falou em cristianismo, não. Então a letra A me parece a mais tranquila para cortar fora. Foi? Bom, a B é interessante, porque diz as diferenças brasileiras no âmbito, ou poderia estar nos âmbitos, né, e tal, mas tudo bem. Linguístico e econômico. Poderia ser?
Poderia, né? Porque o linguístico fala da forma do falar em regiões diferentes do Brasil, e econômico, que alguns têm a riqueza e alguns têm a pobreza, a miséria. Então isso tem a ver com economia. Tanto é que ele fala no texto em R$1.000, ele fala faz diferença, tem diferença esse valor do norte para o Rio, do Rio para o norte. Então a letra B pode ser, né? Mas vamos dar uma olhadinha nas demais? Racial, na letra C, e folclórico. Bom, pessoal, assim, ó, a questão das raças aqui, ela não é bem definida no texto, né? E étnico, talvez, né, pela formação, mas a gente já tinha cortado lá a letra A. Outra coisa, assim, ó, folclórico. Tá no folclore brasileiro muitas informações, né? Esse texto, ele não é direcionado ao folclore, se tu for ver. Ele tem um tom por trás de crítica, né? E quando a gente pensa em folclore, a gente pensa naquelas tradições, né? Dos mitos e tal, tipo Saci Pererê, vou chutar um aqui, né? Ou folclore lá do Rio Grande do Sul, folclore lá de Pernambuco, etc e tal. Não é o que o texto está falando para nós, né, queridões? Tem as diferenças da fala, né? Por região, mas não é, né? Não tem a ver com raça, né, etnia ou folclore. Então nós eliminamos a letra C, certo? A letra D diz assim, ó, histórico e geográfico. Ó, essa é legal de analisar. Por quê? Porque vou começar de trás para frente. Geografia é trazida para nós, mas ela é trazida assim, ó, para analisar a linguagem, né, a variação linguística de regiões diferentes. Mas poderia entrar o geográfico, poderia, com boa vontade sim. Histórico. Mas não está marcado na história do Brasil que nós falamos diferentes em regiões diferentes? Não está marcado na história do Brasil que existe um pequeno grupo que banca, né, que retém a riqueza e um grande grupo a pobreza? Mas é disso especificamente que o texto está falando? Não estaria errado, né? Se nós tivéssemos um pouquinho de boa vontade e não estivesse a letra B mais específica ligada ao texto, talvez a D com boa vontade poderia ser uma resposta. Mas nem tem disso, né? Te deixa com a pulga atrás. Não, mas pode ser essa aqui também. Mas nesse caso aqui é um plano secundário, tá? Por isso que é uma questão pega-ratão aqui. Vamos para a letra E? Literário e popular. Bom, literário é complicado, porque ele usa da literatura, mas para nos mostrar aspectos diferentes, de região, de linguagem, enfim, de pobreza e riqueza e tal, mas não é, né? Não tem uma análise literária ali, né? Essa diferença literária ali. E outra, popular, poderia ser, não tem problema nenhum, até porque era essa coisa da linguagem mais coloquial, para chegar mais próximo, né, ao popular, literalmente, né, ao povo, poderia ajudar, até na forma da escrita. Então, na verdade, aqui eu acho que o grande segredo era ou B ou D. E, sinceramente, por tudo que eu já falei para vocês, eu até vou pedir, ó, aqui, ó, vou voltar. Se na primeira parte ele fala, né, das diferentes formas de falar, dos cariocas, dos capixabas, paroaras e tal, e se vocês que estão assistindo são dessas localidades e regiões, deixa um recado lá pro Bira, né? Aí depois, ó, esse texto não foi escolhido por acaso, porque tá aqui o trechinho, ó, que tem-se R$500 meridional, vira 5 tostões do Rio pro norte, né? Tem uma questão econômica aqui, né? E depois ainda vem aquela partezinha que eu falei, ó, junto formamos este assombro de miséria e grandeza. É isso que ele está querendo dizer para nós. Tem diferença, aqui ó, voltamos, linguística e econômica latente aqui, gritando, né, nessa questão. Tranquilo para vocês? Então, beleza. Olha só, B de quê, Bira? De Bira, né? De bunda. Não, Bira fica mais bonito, né? Então, belezura. Olha só, e de belezura também, tá? Aguardo vocês para a próxima resolução. Tchau. Causas para a Segunda Guerra Mundial ter ocorrido.